uma palavra de Deus para o seu coração. Quem quer ouvir? Amém. Glória a Deus. Vamos extrair essa palavra então aqui do texto referido, do capítulo 1, a partir do versículo de número 5. Nos dias de Herodes, rei de Judá, havia um certo sacerdote de nome Zacarias. Qual é o nome? Zacarias. Ele é da turma de Abias, e sua esposa era era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E ambos eram justos diante de Deus. O que eles eram? Justos. Andando sem culpa em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor. Eram irrepreensíveis. O que eles eram? Irrepreensíveis. E eles não tinham filho, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Aconteceu que quando ele exercia o sacerdócio perante Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte queimar incenso ao entrar no templo do Senhor. E toda a multidão do povo estava orando do lado de fora, a hora do incenso. E ali lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. E quando Zacarias ouviu, ficou perturbado e o medo caiu sobre ele. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e a tua esposa Isabel te dará um filho, e tu chamarás o seu nome de João. Qual o nome? João. E tu terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande à vista do Senhor. Ele não beberá vinho nem bebida forte. Ele será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor Deus. Irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os desobedientes à prudência do justo, tornar pronto um povo preparado para o Senhor. Leia o versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Porque eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. Respondendo, o anjo disse: eu sou Gabriel, que permaneço na presença de Deus, e sou enviado para falar-te e para mostrar-te estas alegres notícias. Diga: alegres notícias. E eis que tu ficarás mudo, não poderás falar até o dia em que estas coisas se cumprirem, porque tu não creste nas minhas palavras, que se cumprirão ao seu tempo. Diga: se cumprirão. Se cumprirão ao seu tempo. ao seu tempo. Pode se sentar. Lá fora o povo esperava por Zacarias. Zacarias é um sumo sacerdote, e ele vai entrar
no templo para oferecer sacrifício. Quem é Zacarias? Zacarias é um senhor de idade. Zacarias já está batendo por volta dos seus 80 anos de idade. Mas o texto bíblico diz que ele ainda estava exercendo o seu ministério. E Zacarias era marido, tinha como esposa uma mulher, também agora uma senhora de idade, chamada de Isabel. Aqui na versão que tenho em mãos, aqui em James, ela é Elizabeth, mas nós a conhecemos como Isabel. Tudo bem. Ele vai entrar e o povo vai ficar lá fora esperando. É costume do povo ficar lá esperando. Zacarias está entrando naquele lugar santo e ele vai até próximo ao véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo, ou do lugar santo dos santos. Ali tem um altar de incenso e o povo está lá fora. Esse costume, isso já acontece durante anos e anos dentro de Israel, desde quando o serviço sacerdotal ele foi estabelecido. Me parece que é a primeira vez que visivelmente, ou pelo menos se identifica dentro daquele espaço uma outra presença física. O texto diz que o anjo se coloca de pé do lado do altar de incenso e vai falar com ele em umas palavras. Eu gosto de como o texto apresenta Zacarias e Isabel, porque a despeito de serem um casal de senhores já de idade, a Bíblia não fala primeiro sobre a limitação deles. A despeito de serem já um casal limitados, a Bíblia não apresenta a limitação deles, porque o que o anjo tem por mensagem é um milagre que Deus vai operar. E quando Deus tem uma mensagem de milagre para entregar para alguém, a primeira coisa que ele ignora é a tua limitação. Quando Deus tem uma mensagem de milagre para entregar para alguém, a primeira coisa que ele ignora é a tua condição. Quando Deus tem um grande milagre para entregar para alguém, a primeira coisa que Deus ignora é o teu tamanho. Esses dias eu estava falando com alguém, eu disse, eu oro a Deus acerca de sonhos grandes que eu tenho. E às vezes bate na gente aquela sensação de que estamos sonhando coisas grandes demais. A gente está pensando em coisa muito grande. É tão grande que quando você conta para alguém, alguém até acredita, só não acredita que vai ser agora. Você conta para alguém, alguém até acredita, mas diz, não, mas isso é lá para frente, para o futuro. Porque é grande demais. E eu disse, Deus, meus sonhos são grandes demais para o meu tamanho. Eu reconheço a minha pequenez, eu reconheço a minha insignificância, a minha limitação, mas os meus sonhos são muito grandes, Senhor. E o que é que está estranho nisso? Porque para mim às vezes parece estranho. São sonhos grandes demais. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, e eu quero compartilhar com você.
É possível que alguém aqui também já teve alguns sonhos, que você olha para a tua realidade, para a circunstância que você vive, eles são grandes demais para você viver. E quando nós perguntamos para Deus a respeito desses sonhos grandes, em detrimento do nosso tamanho pequeno, o Espírito Santo falou: Alex, o tamanho dos seus sonhos não tem nada a ver com o teu tamanho. O tamanho dos teus sonhos tem a ver com o meu tamanho. Glória! Eu vou profetizar para alguém aqui. O tamanho dos teus sonhos não tem nada a ver com a tua condição, e nem com a tua idade, nem com o teu tempo, e nem com a tua vida, e nem com a tua situação financeira. O tamanho dos teus sonhos tem a ver com o tamanho do teu Deus. E se você tem um Deus maior do que os teus sonhos, abre a sua boca e dê um sinal de glórias ao nome dele aqui. Então os meus sonhos muito grandes não tem nada a ver com o meu tamanho. Diga ufa. Graças a Deus. Já pensou, Pablo? Se eu que sou maior com você me sinto pequeno diante da grandeza dos meus sonhos, por que não viveria você? Porque os teus sonhos são grandes, e os teus sonhos são maiores que os meus sonhos. Mas Deus diz para você essa noite: o teu sonho não tem nada a ver com o teu tamanho. A grandeza do teu sonho tem a ver com a grandeza do teu Deus. Glória! Então, o texto não identifica a limitação. O texto identifica o tipo de crente, de vida, de intimidade que Zacarias e Isabel têm com Deus. E o texto diz que eles eram justos. Depois que o texto diz que eles eram justos, o texto diz que eles andavam diante dos mandamentos do Senhor. E o texto diz que eles eram irrepreensíveis. Sabe o que é alguém irrepreensível? Alguém que não tem do que o repreender. Alguém que não tem do que chamar a sua atenção. São irrepreensíveis. O anjo está em pé do lado de Zacarias, do lado do altar, de frente para Zacarias, e ele entrega uma mensagem para Zacarias, para um casal de cerca de 80 anos de idade. É comum que eles esperassem ter um filho, até para o segmento da linhagem sacerdotal de Zacarias. Então esse anjo se apresenta para eles ali. Deixa eu abrir parênteses aqui antes de seguir, porque Deus me deu um negócio. Milagres. Estou falando de grandes. Os maiores milagres são aqueles que você tem tanta certeza que vai viver, que você já nem ora mais por eles. Ficou estranho, mas vou falar de novo. Os grandes milagres são aqueles que você tem tanta certeza, tanta fé em Deus que vai viver, que você nem ora mais por eles. Eu orei muito tempo por um grande milagre, mas havia no meu coração uma certeza: Deus fará. Paramos de orar e o grande milagre aconteceu. Eu oro por aquilo que continuo acreditando que Deus ainda vai me dar, mas quando eu tenho certeza daquilo que o Senhor já me entregou, eu descanso nele. Zacarias
parece que está nesse nível. Ele não ora mais para esse grande milagre. Mas o anjo se apresenta ali, no altar, e vai dizer para eles, ou para ele, que há uma mensagem de milagre. Zacarias não se assusta com o que acontece dentro do santuário há muito tempo. Só que naquele dia o culto foi diferente. Não tem no escrito, não está na história que um anjo apareceu. Já vi fumaça dentro do santuário, manifestação de Deus. É uma manifestação de Deus, na verdade, no templo, na época do tabernáculo, era sempre do lado de fora. Mas um anjo de pé diante do altar. Era uma chuva seródia. Era algo inesperável. Era algo para surpreender Zacarias. Aí ele se assusta e cai sobre ele um temor. E o anjo diz para ele: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e tua esposa Isabel dará à luz um filho, e tu chamarás o nome dele de João. Fala, a mensagem é boa. A mensagem é de alegria. Mas a vibe dele é outra. E é complicado quando tu dá uma boa notícia para quem não está esperando boa notícia. Para quem já está acostumado com essa ladainha de pronto, não dá mais tempo, não vai mais acontecer, Deus não está me ouvindo, Deus não está me vendo. Se esquece até da onisciência de Deus, se esquece da onipresença de Deus, se esquece da onipotência de Deus. Não há nada que Deus não possa ver, e não há nada pela qual Deus possa se esquecer, e não há lugar nenhum que Deus não possa estar, porque Ele está em todos os lugares. Ele vê todas as coisas e Ele sabe de todas as coisas. Mas Zacarias está numa vibe de esqueceram de mim. Mas onde está o otimista com a mensagem? E está dizendo: e tu terás alegria e regozijo. Zacarias, olha o anjo falando: Zacarias, tu vais se alegrar. Já se surpreendeu ao pensar que a mensagem que tu vai trazer para alguém vai fazer ele ficar alegre, feliz? De repente ele te choca, ele te frustra, porque parece que aquilo bate e volta. Ele mantém um rosto triste, uma cara decepcionada. E detalhe, se tu não tiver muita certeza que foi Deus que te disse o que você disse, a tristeza, a frieza, a falta de fé dele te convence que não foi Deus que falou nada. Zacarias, tu vais se alegrar e tu vais se regozijar. Ele será grande, Zacarias. Ele será grande diante do Senhor. Mas não, por que o Senhor entende que a relação do Zacarias é essa aí que o Senhor está sinalizando? Pelo texto. O Senhor está lendo o texto. Ele diz: ele não vai beber vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo. Já desde o ventre da mãe dele, converterá muito dos filhos de Israel. Depois de tudo isso,
desse otimismo todo do anjo. E disse Zacarias ao anjo: como eu saberei isso? Acabou de falar. Isabel vai ter um filho, o nome é João, tu vai te alegrar, as pessoas vão se alegrar. E aí, Zacarias? Fala. Como? Como assim, como, Zacarias? Parece que o anjo precisa dar uma carteirada, Jonas, no Zacarias. Quando o Zacarias pergunta assim: como eu saberei isso? Porque eu sou um homem velho. Ah, Deus não sabe. Minha esposa é avançada de idade. Quase que o anjo tem que voltar, Samara, para falar para Deus: Deus, tu não sabia a idade do Zacarias? O senhor não sabia que a esposa dele é avançada de idade? Não. Eu cheguei lá e fiquei até surpreso com essa informação. Olhando para Zacarias, parecia um menino de 15 anos. Zacarias, dá para ver, irmão, que tu tá velho. Não dá para ver a carcaça, você já não está naquele pique. Dá para ver. Quando Zacarias mete essa para o anjo, perguntando para ele: como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai ser? O anjo deu uma carteirada. Está aqui, no versículo 19. Respondeu o anjo e disse: eu sou Gabriel. Gabriel, tu já viu eu vim entregar uma mensagem que Deus disse que faria e ele não fez? Eu sou Gabriel, Zacarias. Eu assisto diante de Deus, Zacarias. Para não estragar o plano de Deus, você viu o que Deus fez? Para não estragar o projeto de Deus, e para não falar para outras pessoas, ou perguntar para outras pessoas o que ele perguntou para o anjo, o anjo falou: eu tenho estrutura para essa tua pergunta, mas o povo não vai ter. Então a partir de agora tu vai ficar mudo. Tu só volta a falar depois que o menino nascer. Quando ele, eu pensando, imagina a cena, ele querendo fazer outra pergunta. Aí ele sai, a Bíblia diz que ele sai, e o povo está esperando ouvir, porque ele entrou falando. Zacarias foi o primeiro pregador em Libras da Bíblia. Porque aqui no texto, aqui está dizendo: e o povo esperava por Zacarias, e admirava-se que ele demorasse tanto tempo. E quando saiu, não podia falar com eles. E perceberam que ele havia tido uma visão no templo. Por quê? Gesticulava. Na tradução da Bíblia Pentecostal, vai dizer, ele acenava com as mãos. Foi o primeiro pregador em Libras. O povo, e se a pastora tivesse lá, não ia entender Zacarias.
Amor, isso que eu falo. Esse homem não faz, não gosta de falar não. Vai comer? Foi, vai comer a sua língua? Eu tô gorda. Grávida? Eu grávida? Tem uma coisa que eu concordo com Zacarias, dentro disso que ele está passando, é que o tempo estava passando mesmo. No caso do Zacarias, já tinha passado. Mas nessa mensagem que o Espírito Santo mandou trazer para você, que eu estou só na introdução, já vou terminar. Eu tenho uma exortação e uma profecia. Você quer ouvir qual primeiro? Qual o tema? O tempo está passando, mas ainda dá tempo. Qual é o tema? O tempo está passando, mas ainda dá tempo. Quem é que nunca? Está passando o tempo. Nossa, passou muito rápido. Hoje já são 19 de dezembro. O tempo está passando. Eu esperava até hoje. Não aconteceu. Quer saber? Acho que não vai acontecer mais não. Acredita na palavra que sai desse altar? Ainda dá tempo. Vou falar de novo, ainda dá tempo. Eu sei que tem gente que vai testemunhar crendo naquilo que eu estou falando. Ainda dá tempo. Mas é preciso ter essa percepção. É preciso entender que o tempo está passando. E a proposta desta noite para o fim do ano que se aproxima não é ficarmos presos com o tempo que já se passou, mas como nos posicionaremos diante do tempo que ainda nos resta. Porque o tempo já pode ter passado para muita coisa na tua vida, no teu ministério, na tua vida pessoal, na tua família, mas eu venho imbuído pelo Espírito Santo para dizer que quando você está respirando e ainda crê na palavra do Deus extraordinário, ainda dá tempo. Diga: o tempo está passando, mas ainda dá tempo. Faça isso com carinho e fala: o tempo está passando, mas ainda dá tempo. Oh, Deus. O tempo está passando, mas ainda dá tempo. O tempo está passando, mas ainda dá tempo. Ei, Deus está falando. É verdade, você não está errado em avaliar que o tempo está passando, que muita coisa está ficando, mas eu ainda estou no controle, no comando, no domínio. Quem manda ainda é eu, a última palavra ainda é minha. Eu ainda sou o Senhor, eu ainda mando, desmando, faço, desfaço, eu ainda levanto, ainda bato, faço descer a sepultura e ainda faço tornadeira. Eu ainda sou o Senhor.
tempo, olha lá, 21, 10 minutos, 32, nunca mais será. Acabou. Nunca mais teremos 21, 10 minutos e 31 segundos do dia 19/12/2025. O tempo está passando. Mas a proposta não é ficar perdido com o tempo que já se passou. É se posicionar diante de Deus pelo tempo que ainda resta. Porque no tempo que ainda resta, Ele pode fazer coisas que não aconteceu em 20 anos. Em 6 meses, Ele pode realizar coisas que não aconteceu em 5 anos. Em 12 dias, que é o que falta para terminar o ano, Ele pode fazer coisas que não fez durante o ano. Mas eu trago também a advertência. O tempo está passando. Só para usar as artes, não vai dar para pregar, não vou. Já ouviu esse ditado? Isso é um ditado. Antes tarde. Qual é o ditado? Aí eu botei uma pergunta para a gente pensar sobre o ditado. E se o tarde se tornar o nunca mais? Não, pastor, antes tarde do que nunca. Todavia, porém, entretanto, e se o tarde se tornar o nunca mais? Tô ficando bom nesse negócio de arte, hein? Vai me aceitar na mídia, Paulo? Olha o que eu fiz no relógio derretendo. Tá, mas que... Fiz um relógio derretendo. Para fazer uma segunda pergunta sobre a mensagem. E se você soubesse que não daria mais tempo? Se você soubesse que não daria mais tempo, aquele último beijo seria mais demorado. Se você soubesse que não daria mais tempo, a última ligação seria até o telefone descarregar. Se soubéssemos que não daria tempo, não diríamos: não, agora eu estou pensando demais. Agora não, depois. E se o depois virar nunca mais? Tem alguém aqui? É ditado, não é versículo. Não deixa para amanhã o que se pode fazer hoje. É porque o tempo está passando, mas ainda dá tempo. Não, eu vou esperar dia 31 e falo. E se não tiver 31? Não, pastor, agora. Parênteses. Eu estou há 3 décadas. É bom falar assim para dar uma longevidade de tempo. 3 décadas. 3 décadas é o conjunto de 3 dezenas de anos. 30 anos dentro da igreja. E eu já vi isso se repetindo muitas vezes. Por quê? Novembro. A galera saudosa do mundo
saudosa do pecado. A galera que abre mão do seu chamado, em detrimento da distração da rabanada. A rabanada está distraindo tanta gente. A farofa, o peru, o chester, já está deixando tanta gente descabelada. Tem gente que já gastou tudo que não tinha por um dia que ainda nem chegou. E ele está nem aí para a igreja também. A minha experiência diz para mim, Vânia, que quando dá lá para março, eles têm um projeto de retorno. Porque já passou Natal, o Ano Novo, feliz, todo mundo com roupa. O janeirão, primeiro mês do ano, diz a psicologia que em janeiro as pessoas são tendenciosas a se alegrarem, a ficar mais felizes com a ideia de um novo começo. Aí tem os que gostam do carnaval, e não volta para Jesus antes do carnaval não. Primeiro vai curtir o carnaval, vai ver a mangueira, beija-flor, a mocidade, União da Ilha. Vocês já viram a União da Ilha? Depois, na mente deles, de um chamado de alguém que sabe que não tem como terminar a sua vida sem Jesus, porque ele sabe que terminar a sua vida sem Jesus é passar uma eternidade sem ele. Não sei se o diabo, não sei se boto na conta do diabo, mas ele ajuda a pensar assim: depois eu volto, depois eu venho. E eu ouvia muito isso dos meus amigos jovens como eu, quando eu era jovem. Depois eu volto, Alex. Sou jovem, eu vou curtir. Eu tenho um menino que eu gosto da honestidade dele, só que a honestidade dele cega ele. E diz: pastor, eu não consigo. Eu quero o mundo, eu tenho que ser honesto com o Senhor. Eu quero o mundo, não quero ver. Eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor de verdade, não é da igreja não. Ele já foi. Eu amo o Senhor de verdade, apaixonado pelo Senhor. Onde ele me vê, ele me abraça, me beija no rosto. Grandão. Eu gosto da honestidade dele, mas é uma honestidade cega, do ponto de vista espiritual. Mas ele diz para mim, e ele representa o que muita gente não tem coragem de dizer. Mas em 30 anos já peguei que é assim. E diz: pastor, eu vou curtir. Você ora por mim. Eu vou, pastor. Que pastor? Minha carne, mulher. Meu fraco é mulher, pastor. Meu fraco é mulher. Eu rio dele. Meu fraco é mulher, pastor. Não, eu rio porque eu gosto da honestidade dele. A honestidade dele é que ele não fica aqui indo e vindo, fazendo safadeza, fazendo um cair, você egoísta, externalizando a obra, a igreja. Não, ele foi. Ele foi honesto, falou: pastor, eu não consigo. Eu digo para ele: meu filho, estou orando, um dia você vai voltar. Um dia você vai voltar. Mas esse entendimento dele é uma mensagem sublinhada de muitas pessoas que pensam que vai dar lindo. Quando alguém diz assim: eu só preciso de um tempo, sabe o que a pessoa está dizendo? Sabe o que ela está crendo? Ela está crendo que ela vai viver esse tempo que ela precisa, e que depois ela vai ter tempo de viver o propósito. Eu sempre fui apaixonado na Érica quando namorava. Apaixonado. Lutei pela Érica, mas eu lutei muito.
lutei muito, porque a Érica, puxa vida, hoje ela me ama, mas ela era muito difícil. A Érica era difícil de conquistar. Primeiro que ela não me queria muito. O cara me quis, eu não queria muito, eu era um adolescente, você me ligou de mim depois. Ele não me queria de jeito nenhum. Eu lutei muito, fez Jesus me dar a Érica. Jesus me deu. Mas se tem uma coisa que eu era honesto com a Érica, é que teve um dia só. Um dia só que ela falou assim: Alex, a gente pode dar um tempo. Aquilo dali eu não me submeti. Eu disse para ela a célebre frase: quem dá tempo é relógio. Eu não posso garantir que se der um tempo agora, nós vamos viver algum tempo depois, porque isso não está no meu controle, nem de homem nenhum. O tempo está no controle da mão de Deus. Sabe? Você acredita que na onisciência de Deus, Ele sabe exatamente o dia do teu último respiro? Quem acredita nisso? Ele sabe. Ele já tem programado. O último respiro vai acontecer desse jeito, nesse dia, nesse momento, com essas pessoas, nesse lugar. O problema é que quem não sabe sou eu. E se eu pensar que terei tempo em 2026 e não vou ter? E se você soubesse que não daria mais tempo? Eu, pastor Alex Amaral, sou um homem completamente realizado. Vou falar de novo para testemunho. Eu, pastor Alex Amaral, sou um homem completamente realizado. Eu aprendi a não ambicionar coisas muito altas, mas me acomodar às humildes. E quando eu falo sobre grandeza de sonhos, esses sonhos grandes nunca diz respeito à minha vida. A verdade é que eu já parei de sonhar para mim há algum tempo. Porque na entrega da minha vida para serviço do reino, todos os sonhos que me importam são os sonhos de Deus. Eu entreguei. Pastor, você já não tem mais no eu, pastor Alex, só sonho coisas que Deus sonha para mim. Não tenho mais sonhos. Os que eu tive, Ele me deu tudo. Tudo, pastor, tudo. Eu sonhava em ser batizado com o Espírito Santo. Ele me batizou. Eu sonhava em ser um pregador da palavra, sair para pregar a palavra. Ele me fez um pregador da palavra. Eu saí para pregar a palavra. Tive minha juventude pregando a palavra. Eu sonhava em ter uma esposa, casar e ser feliz. Pois bem, Ele me deu uma esposa, eu casei e eu sou feliz. Depois eu sonhava em ter uma filha. Pronto, Ele me deu uma filha. Pastor, e a igreja não é o teu sonho? Não, a igreja não é o meu sonho. Desculpa, a igreja é o sonho de Deus. Eu nunca dormi pensando: ai, que vontade de pastorear um povo. Ou vontade de não dormir mais, de ficar preocupado, de cuidar de gente, de cuidar da família dos outros, de me preocupar com o filho do mundo, de me preocupar com o conta da igreja, de me preocupar com o lugar. Ou vontade, eu estou todo arrepiado. Aquele irmão que não quer nada com Jesus, aquele outro que quer, mas ele também é doidão. Ai, que vontade, que isso não é meu sonho, não, isso é coisa de Deus. Inclusive, a pessoa que sonha em ser pastor, quando ele acordava, ele descobria que era pesadelo. Porque ninguém sonha ser pastor. Pastoreio é chamado, é convocação. Então os meus sonhos pessoais estão realizados. Tudo que Deus fizer para mim está aqui por diante. Está para além daquilo que eu pensei.
Para muita gente não é importante, para mim é. Está 13 anos pastoreando uma igreja, para mim é extraordinário. 13 anos, não fecha. Já você levanta, você começa a levantar. Falta dinheiro, falta, não fecha. Vem pandemia, vem Covid, não fecha. Cai gente, levanta gente, sai gente, entra gente, não fecha. Para mim, como pastor, realizado. Eu não tive tio pastor, não tive vovô pastor, não tive papai pastor, não tive vovó pastora. Na verdade, em toda a minha família, pode botar toda a minha família, de pai, de mãe, eu sou o único pastor. Sou realizado em Deus. Mas eu acredito que estou preparando uma geraçãozinha aí. Com a minha filha, com os primeiros da minha filha, com os sobrinhos. Eles vão alcançar o ministério. Eles lá na frente, se Jesus não voltar, vão poder dizer: olha, meu pai era pastor, meu avô era pastor, meu bisavô era pastor, meu tio era pastor, minha tia era pastora, o tio da minha mãe era pastor. A bem da verdade é que, ainda assim, eu me preocupo com essa pergunta aqui. E se você soubesse que não leva mais tempo? Fica aqui. Você que gosta de dormir brigado com sua esposa. E se você soubesse que não daria tempo de multiplicar? Eu durmo brigado. Pastor, deve ser mentira. Acredite se quiser. Há 23 anos, 20 de casado, há 20 anos de casado. Passou aqueles 7 meses, que os 7 meses no Juscelino, nós estávamos lembrando esse dia, foi só Jesus. Os 7 meses foi um negócio de Deus. 7 meses. 7 meses, eu olhava para mim e falava: tu não é para mim não, tu não é de Deus não, tu é uma prova na minha vida. Eu falei que eu tomei uma desgraça, que eu falei que eu tomei uma bênção. 7 meses terrível. Eles começaram a se descobrir. Ela não gosta do que eu gosto que ela não gosta, ela não deixa jogar bola. Eu deixo jogar bola no terrível. Voltava do futebol no pau quebrado. Foi os 7 meses. Jesus me ajuda em 7 meses. Passou os 7 meses, irmão. Graças a Deus. Tem 22 anos. Não, e mesmo nos 7 meses, ela lembrou. Ela falava: lembra? Eu falava: pega tuas coisas e vai embora. Eu sempre fui homem. Também tem mama que sou eu. Vou embora nada. Ficava. Já me viu contando que um dia que eu deitei no meu sofá, o Espírito Santo falou: se você não voltar para aquela cama agora, só uma vez, eu pensei em dormir no sofá. O Espírito Santo falou: se você não voltar para aquela cama agora, alguém vai ocupar outro lugar. Eu pensei e falei: é mesmo? Eu comprei junto com ela aquela cama. Eu vou ficar nesse sofá aqui cheio de pau, todo torto, e ela lá na cama. Vou nada. Eu estou com raiva dela, ainda vou fazer ela ficar bem? Quando eu vou dormir lá, ela fica com de mim. Botei a bunda da bunda dela. Nunca mais eu dormi fora da minha cama, nem de mal com a minha esposa, porque eu não sei se vai dar tempo. Depois não adianta ficar lá falando, eu nunca chamo. Eu te amo. Nunca falou do Brasil. Quando ela veio falar assim: não precisa falar de amor não. Quem ama, amor não é falado, amor é provado. Aí lá no caixão quer falar que ama. Vai entender. E se você soubesse que não daria tempo, diga para alguém: você tem um chamado para viver em Deus. Fala para ele: e se não der tempo, ainda assim, Deus vai te cobrar. Ué, pastor, se não der tempo, Deus vai me cobrar? Se não der tempo, não deu tempo. Não significa dizer que não deu tempo, porque o Senhor não te deu tempo suficiente para você viver esse chamado. Você viveu muitas crisezinhas, muitos embatezinhos, muitas infantilidadezinhas, muitas meninicezinhas, muitos bobeirinhos, tudoinho, muito meninozinho. Passa para o terminar. Gente, Mariana está aqui com a gente. Você pode adorar Jesus hoje. Mariana, até que ela volte para o seu país de origem, ela é metade da vida para Cristo. Glória a Deus.
Consegue ler? 1, 2, 3? O melhor tempo é o tempo que se chama hoje. E o melhor do hoje é o tempo de agora. Fica de pé para falar de novo, porque embolou tua mente. Embolou? Mas é para fazer você pensar. Só os homens, 1, 2, 3. O melhor tempo é o tempo que se chama hoje. E o melhor do hoje é o tempo de agora. Só as mulheres. O melhor tempo é o tempo que se chama hoje. E o melhor do hoje é o tempo de agora. O melhor do tempo não é o tempo que se passou e nem o tempo que há de vir. É o tempo que se chama hoje. E o melhor do hoje é o agora. Agora. Nem o que aconteceu de manhã, nem o que vai acontecer depois do culto. Agora. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. É o que escreve Hebreus, capítulo 12, versículo 7 e 8. Ele vai dizer: como fizeram os vossos pais. Irmão, nós já temos experiência de o que viveu quem ignorou o que Deus falou. Você já tem tempo na igreja o suficiente, pelo menos a maioria de nós, já temos tempo suficiente para sabermos o que viveu quem ignorou o que Deus falou. O salmista Davi, ou melhor dizendo, o salmista, ele vai dizer no seu salmo, e a gente pouco percebe isso. Ele vai dizer: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Você já tem tempo suficiente para entender, para perceber o que viveu quem ignorou a Deus. Homens grandes, com chamados extraordinários, ignoraram a Deus, endureceu o seu coração e morreu sem viver um tempo de qualidade para o seu ministério. Homens maravilhosos, extraordinários, perderam um tempo de qualidade com a sua família. Homens talentosos, pessoas com talentos extraordinários, perderam uma capacidade de empreendedorismo, de avançar, de crescer, em detrimento de não saber usar o tempo com sabedoria. O tempo perguntou para o tempo: quanto tempo que o tempo tem? O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo que nem o tempo sabe o tempo que o tempo tem. Isso é uma poesia do tempo. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo que o tempo tem, e o tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo que nem o tempo sabe o tempo que o tempo tem. Nem o tempo sabe. Aí o relógio correndo. Ele não sabe, uma hora ele vai parar. Uma hora vai parar. Uma hora se findará. Não deu tempo para aquelas loucas. Deu tempo não. Deu tempo não. Não deu tempo para o Isaú. Depois que a ficha caiu, o Isaú pensou: o que eu fiz? Aí o escritor dos Hebreus vai dizer que ele com lágrimas buscou. Mas foi tarde demais. O Espírito Santo me trouxe aqui para dizer para você isto: o tempo está passando, mas ainda dá tempo. Mas pelo amor de Deus, não brinque com o tempo, porque o tempo pode fazer algumas coisas ser tardias demais, a ponto de nunca mais você ter a oportunidade de viver em Deus o que Ele tem para a sua vida.
Mas eu creio pela palavra de Deus que há um tempo favorável do Senhor para os teus dias e para o final do teu ano. Há um tempo favorável de Deus para o teu 2026. Se você recebe essa palavra, aplaude a palavra do Senhor. Bendito